Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Você Sabia. Eu me chamo Gabriele, sou acadêmica do 4º período de Direito do Centro Universitário FAG e hoje estou juntamente com as minhas colegas Ana Beatriz, Eduarda e Brenda. Hoje nós temos a honra de receber como convidado o professor Lucas Oliveira, que é doutor em Direito Público pela Universidade do Vale dos Sinos, Unicinos, mestre em Processo Civil e Cidadania pela Universidade Paranaense, graduado em Direito, professor e especialista em docência de ensino superior pelo Centro Universitário FAG. Especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional e advogado. O nosso tema de hoje tem foco o direito internacional. Para introduzir o tema, a gente vai falar sobre os conflitos armados, que não geram apenas fluxos de refugiados, mas também exigem que os Estados adaptem suas políticas migratórias e emergências humanitárias. No Brasil, que possui um vasto histórico de imigração, essas dinâmicas internacionais têm impactos diretos, influenciando a forma como o país lida com os fluxos imigratórios e conflitos sociais. Neste episódio, queremos explorar como essas questões afetam o Brasil e sua política migratória. Para começar, professor Lucas, gostaríamos de fazer a primeira pergunta. De que forma os princípios do direito internacional humanitário impactam na atuação do Brasil na recepção de imigrantes e refugiados provenientes dos conflitos armados? Muito bem, Gabi. Uma alegria estar aqui com vocês, meninas, para a gente poder conversar um pouquinho mais a respeito desses elementos aqui que permeiam o direito internacional e que são fundamentais para entender hoje boa parte das crises, dos problemas que nós temos em relação a diferentes países, diferentes comunidades, diferentes povos ao redor do globo. Então, para a gente poder entender como que a gente chegou a esse ponto, é interessante resgatar que houve sempre problemas em relação à migração na história da humanidade, né? E talvez, se a gente pegar lá na Antiguidade, a gente encontre a diáspora dos judeus, se a gente procurar na Idade Média também conflitos nesse sentido, e foi só no final, nas últimas décadas do século XIX, que começou a se estruturar um debate entre os estados para estabelecer regras em relação às práticas de direito humanitário, que é ali o preceptor, o primeiro eixo consolidado dessa parte do direito internacional. E que nós pensávamos o quê? Naquele contexto, naquela época, aqueles que se dedicavam ao estudo do direito. Justamente no estabelecimento de regras, não só para limitar e conter o poder da guerra, considerando que ali naquele contexto da Revolução Industrial houve um desenvolvimento de uma tecnologia propícia à produção de morte em escala industrial, então foi necessário o desenvolvimento de recursos para conter, para arrefecer esse poderio, e essa iniciativa surgiu inclusive de lideranças das chamadas potências europeias naquele contexto histórico. E aí, por exemplo, a gente encontra a Cruz Vermelha, né, que todo mundo, mesmo que não estuda direito, já ouviu falar em algum contexto, e ali nasce essa parte do direito humanitário, pensando assim, olha, essa ideia de um poder absoluto, de uma violência sem freios, ela não é mais compatível com as condições de existência digna do ser humano, né? Ainda que esse discurso vá sendo modulado com o passar do tempo, já naquela época se chegou a essa conclusão. Então, não é uma preocupação de hoje. A gente escuta os debates, olha, abre fronteira, fecha fronteira, expulsa migrantes, expulsa refugiados, acolhe refugiados. Isso não é algo de agora. Esse é um problema que nos acompanha há muito tempo e que também as soluções elas são pensadas já há algum tempo e ganha mais força ali no contexto da Primeira e Segunda Guerra Mundial, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial, começam os grandes marcos regulatórios no âmbito do direito internacional sobre os refugiados, de modo que o Brasil ele não fica imune a esse debate, ele também desenvolve tanto na sua Constituição quanto na legislação ordinária, mecanismos necessários para a proteção dessas pessoas, para que ele também se coloque tendencialmente nessa direção
do debate já há muito posto no âmbito da comunidade internacional. Então, de uma forma muito objetiva, quando a gente pensa o tipo de direito humanitário, nós estamos pensando exatamente os limites da violência legítima, mesmo no contexto da guerra. Na guerra não se pode tudo. E, inclusive, uma das consequências é que não haja agressões para além daquilo que é necessário para um alvo, para uma ação militar legítima nesse contexto e que também não se atinja pessoas que não têm relação com o conflito. E esses que são refugiados, eles podem ser pensados aqui como aqueles grupos que, por alguma razão, acabam sendo perseguidos no seu estado de origem, como, por exemplo, uma questão de vínculo de etnia, de nacionalidade, de prática religiosa ou cultural, e que aí busca, então, o amparo e o abrigo em um estado onde essa perseguição, essa violência não vai se manifestar. Então, desde essas premissas lá do direito humanitário até o desenvolvimento dos diferentes marcos normativos que nós vamos ter a oportunidade de conversar aqui na sequência, nós encontramos essa preocupação em conter o ímpeto desse poder soberano que lá num primeiro momento, no início da modernidade, era entendido como absoluto, mas que com o passar do processo histórico se revelou como sendo necessária a sua contenção. Aqui, agora, de forma objetiva, talvez um dos princípios bem peculiares a essa questão é o da não devolução. A não devolução garante que aquele que chega dentro de um país na condição de refugiado, daquele que está sendo perseguido por essas questões, por essas variáveis, quando nós pensamos o direito internacional, ou ainda essas questões de violência generalizada, sistematizada, quando pensamos, por exemplo, a partir de Cartagena, que é um marco regulatório que nós temos aqui no continente americano, de 1984, nós pensamos em que essas pessoas elas não poderão ser devolvidas, deportadas aos seus estados de origem, sem que antes seja possível que a autoridade administrativa ou judicial se pronuncie sobre a possibilidade do acolhimento dessas pessoas. Então, justamente para que a gente não devolva, ou seja, faça um processo de exposição novamente desse grupo de pessoas ou dessa pessoa àquele tipo de violência da qual ela estava fugindo, né? E que motivou, então, a procura e o amparo dessas pessoas aqui. A normatização que se aplica ao caso garante que a pessoa, mesmo que entre de forma irregular dentro do território brasileiro, ela primeiro possa ter o seu pedido, seja na via administrativa ou judicial, apreciado, para que depois se delibere a respeito dessa situação de deportação. Essa é uma garantia que parece óbvia, mas que ela não necessariamente é observada. Quem acompanha o noticiário sabe que em países com uma densidade democrática, uma densidade institucional menos democrática, que caminha rumo a autocracias, né? Essa cláusula da não devolução ela não vem sendo observada. No contexto recente da crise da Covid, na crise sanitária da pandemia de Covid-19, também o sistema interamericano foi provocado em diferentes circunstâncias. Teve um caso muito emblemático de Trinidad e Tobago, envolvendo a extradição de crianças. Mas a extradição foi assim, olha, vocês chegaram nadando em Trinidad e Tobago e nós iremos devolver vocês nadando para a Venezuela, que era de onde elas tinham saído sem apreciação judicial do pedido de acolhimento na condição de refugiadas ou mesmo a concessão pela via administrativa. Então, esse é um problema que muito nos acompanha e que continua sendo relevante até os dias de hoje, sendo que o Brasil tem normas para se comportar de forma mais civilizada, de forma mais democrática em relação a isso, porque tem um desenvolvimento normativo alinhado com essa melhor tradição do direito internacional que começa lá no final do século XIX, com esses primeiros movimentos do direito humanitário. Bem, professor, o Brasil, como Estado democrático de direito e signatário de tratados internacionais de direitos humanos, é possível reconhecer que há uma obrigação jurídica de assegurar garantias fundamentais também para os imigrantes e refugiados. Nesse sentido, nós gostaríamos de saber como a Constituição Federal e a legislação brasileira garante esses direitos aos imigrantes e refugiados no país. Muito bem. Tem uma frase de Paulo que é tudo posso, mas nem tudo me convém. Um Estado que é soberano, ele pega essa premissa que é inerente a toda a prática de cristianismo, sendo a expressão
maior da religiosidade brasileira, então talvez seja um bom argumento para a gente conseguir conversar com um grande público. E o Estado brasileiro é soberano. Sendo soberano, ele tudo pode, mas nem tudo convém. E nem tudo convindo, o que é que convém? Bom, é muito menos doloroso e menos custoso, no sentido econômico mesmo da expressão, que nós aprendamos com os erros alheios. Né? Dói menos quando a gente aprende com o erro dos outros. E dói menos moralmente, dói menos fisicamente, dói menos economicamente. Então, já houve um tempo onde os estados não tinham compromisso algum com essa parte da dignidade desses que são estrangeiros, né? E sendo estrangeiro, você é alguém que, via de regra, né, dentro dessa mentalidade mais antiga, não depurada por esses processos históricos de regulamentação e reconhecimento do direito dos refugiados, e dos migrantes em geral, a pessoa era excluída, ela era ali marcada como se ela tivesse um estigma social, porque ela não faria parte daquela comunidade, daqueles vínculos culturais mais fortes dentro da localidade que ela estava inserida. Então, a nossa Constituição não fica insensível a isso e regula essa soberania que, num primeiro momento, poderia fazer tudo de forma a conter, tanto por esses tratados internacionais desenvolvidos ao longo das décadas do século XX, como também pela Constituição e por leis ordinárias, que são aquelas normas que ficam hierarquicamente abaixo da Constituição Federal. No âmbito da Constituição, nós temos lá o artigo 4º da Constituição. Quando eu falo isso em sala de aula, eu falo que é como se fosse a nossa mãe falando para a gente, quando a gente era criança, olha, eu vou te levar comigo na casa da minha amiga, mas você não vai ficar correndo na sala, não vai ficar me pedindo comida, não vai ficar gritando. Passava todo o sermão antes para a gente poder se comportar quando fosse na casa da amiga da mãe, na casa da vizinha, enfim, em algum lugar que era fora da nossa casa, né? Então, fazia os acordos antes para que a hora que estivesse lá fora a gente soubesse se comportar. A Constituição chega para aqueles que são os nossos governantes, para aqueles que estão em posição de tomada de decisão e fala, olha, não vai me fazer fiasco nas relações internacionais. E para isso a Constituição estabelece 10 princípios, 10 orientações para que não se faça fiasco. Entre essas orientações, nós temos, por exemplo, aqui o inciso 2 do artigo 4º, que fala sobre a prevalência dos direitos humanos. Então, existe uma bússola ética. Nas nossas relações internacionais, na dúvida se nós iremos assinar ou não um tratado internacional, ratificar ou não um tratado internacional, nós temos que analisar esse tratado. Ele prima, ele observa esse conteúdo ético necessário dos direitos humanos? Se sim, então existe aqui uma ordem da Constituição para que aqueles que momentaneamente assinam em nome de nós todos firmem também esse tratado, assinem esse tratado internacional. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que também nessa lista de 10 princípios nós temos a condenação do racismo. Então, a ideia de que haja um pluralismo e que a existência de uma pluralidade seja entendida aqui como virtude. Uma sociedade onde você olha e existe apenas um padrão, essa é uma sociedade onde as subjetividades foram muito rompidas. É uma premissa, inclusive, se a gente olhar Hannah Arendt, para a ascensão de um Estado totalitário. É terrível viver numa sociedade onde todos são necessariamente iguais em relação a qualquer característica que a natureza humana possa ter. Então, aqui existe essa condenação e também existe, no inciso 10, o comando da concessão de asilo, que é aquele acolhimento, seja na embaixada, seja no território brasileiro, de uma pessoa que está sendo perseguida pela prática de crime político. O crime político é aquele que não é crime num sentido de proteção a bens jurídicos, mas onde está se usando o direito penal para a perseguição de uma pessoa, seja pela opinião política dela ou por alguma conduta que ela tenha perpetrado. Então, o Brasil se coloca como um grande pique. Quando a gente brincava de pega-pega, né? Tinha um pique que era onde a pessoa não poderia ser pego. O Brasil se coloca nessa condição de ser um pique, de ser onde aqueles que perseguem não irão conseguir alcançar as suas vítimas. Então, esse é um dos principais marcos que nós temos aqui na Constituição. Existe todo um cuidado em relação à não extradição daqueles que também são perseguidos por crimes de igual natureza, crimes políticos ou mesmo de opinião, ainda que estrangeiros. A nossa Constituição reconhece, por construção doutrinária e jurisprudencial, a titularidade de direitos fundamentais também aos estrangeiros, ainda que não residentes, se residentes explicitamente previsto, mas ainda que não residentes também previsto.
existe a lei de migração. Migração no sentido bem amplo aqui, que pega todos aqueles que são provenientes de outros lugares e nós os acolhemos, aí também entendidos os refugiados, os apátridas, como uma forma de reconhecer que acima da burocracia de Estado, acima dos estatutos jurídicos, existe uma premissa fundamental, que é a dignidade da pessoa humana. Então, temos diversos instrumentos aqui, todos alicerçados nessa premissa ética superior de reconhecer no outro, ainda que diferente, ou, inclusive, em razão dessa diferença, requisito de felicidade, de eudaimonia no pensamento aristotélico, há algo a ser protegido, para além da legislação, para além dos limites de um formulário. A identidade cultural é considerada um aspecto essencial da dignidade da pessoa humana e integra o núcleo dos direitos humanos reconhecidos pelo direito internacional. Meu questionamento seria: como é feita a proteção da identidade cultural do imigrante no plano internacional e quais tratados internacionais incorporados no Brasil garantem essa proteção? Muito bem. Então, em relação à expressão cultural, é aquela expressão das subjetividades, daquilo que se constrói em conjunto, né? É muito legal, é catártico para a gente pegar uma expressão filosófica, quando a gente está, por exemplo, num show e aí tem todo mundo está cantando junto a mesma música, né? Você se sente por um momento, enquanto está todo mundo lá cantando a mesma música junto, como se fosse uma grande família, como se esses vínculos estivessem todos juntos, associados. Então, quando se tem uma prática cultural comum, você se senta numa roda de chimarrão, você vai fazer alguma atividade que teu pai te ensinou, você vai fazer com o teu filho. A cultura, ela tem esse elemento que vai para além da condição física do ser humano, que é facilitar e reconhecer no outro um igual. E a gente não tem uma cultura que você faça sozinho, é sempre uma memória dentro de um grupo, dentro de um coletivo. Então, a cultura é indissociável da nossa condição humana. E, especificamente em relação a esses elementos culturais, nós poderíamos citar, por exemplo, que existe, ainda que não seja um tratado internacional, na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, a proteção às expressões culturais dos diferentes povos. Então, uma grande premissa nisso é entender justamente que não existe uma cultura superior, a gente olhar e dizer, nossa, que povo evoluído culturalmente. E essa é uma afirmação bastante problemática sob essa perspectiva. Depois, nós temos, em 1966, 2 pactos que foram pensados naquele contexto do mundo bipolar, né, onde havia um bloco capitalista, um bloco socialista. Então, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e também o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. Aqui no Brasil, em 1969, nós aderimos à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, que foi ratificado no Decreto 678 de 92. Então, ela, a partir daí, tem força vinculante, inclusive, para as instituições nacionais. Nós também somos signatários do Estatuto aqui dos Refugiados, de 1951, do protocolo que ampliou essa proteção em 1967. Antes ela era muito restrita geograficamente, temporalmente, em relação aos fatos da Segunda Guerra Mundial e ao espaço europeu. Aí foi ampliado em 67, além também do Pacto de Cartagena, de 1984, que é de soft law, não vincula, mas o Brasil também é signatário e, nesse caso, amplia a proteção para aqueles que se colocam em deslocamento em razão de violência generalizada, conflito, que também entram nessa categoria que nós estamos analisando. Então, esses vários mecanismos, alguns deles, quando não de forma expressa, eles estão inseridos em estruturas do direito internacional que permitem algum tipo de discernimento, de juízo, de tutela, não necessariamente jurídico, como a gente está acostumado a ver no âmbito nacional, onde existe um tribunal que profere uma sentença, prolata uma sentença, e caso ela não seja espontaneamente cumprida, há uma coerção, no sentido de bloqueio de bens, no sentido de privação de liberdade, para que aquela decisão seja efetivada. No direito internacional, existe uma certa limitação. Nós estamos vendo esse limite do direito internacional, especialmente aqui nos conflitos envolvendo a Rússia e a Ucrânia e a prática do genocídio por parte de Israel, que é difícil de segurar. A comunidade internacional não consegue chegar a um consenso, especialmente por causa da estrutura defasada do Conselho de Segurança da ONU. Mas, ainda assim, esse é um debate que, por mais difícil que ele seja, por mais ausente de solução que ele se mostrou
ao longo do século XX e também nessas primeiras décadas do século XXI, é um debate das grandes causas da humanidade, né? O preâmbulo da Declaração Universal falava que as grandes aspirações do gênero humano passam por esse debate aqui de efetivação desses direitos, e aí, por isso, então, ainda que imperfeito, é um caminho que vale a pena ser percorrido. Esses, me parecem, são os principais marcos. Muito bem, eu gostaria de perguntar sobre quais mecanismos jurídicos internacionais existem para combater a discriminação, a xenofobia, e como que o Brasil ele incorpora essas obrigações dentro do ordenamento jurídico. Muito bem. Então, isso é algo interessante, né? Porque o Brasil ele tem essa fama de ser muito receptivo, de nós sermos um povo bastante plural, mas nós temos as nossas limitações em relação a isso, né? Isso fica muito evidente porque se vem um migrante para cá, de um país X, localizado em determinado continente, ele vai ser tratado de uma forma. E se ele vem de um país Y, localizado em outro continente, ele vai ter um outro tipo de tratamento e vai ser tratado de uma outra forma, né? Então, parece que, em geral, o nosso preconceito ele pode ser calibrado dentro da seguinte métrica. Se nós entendemos que o migrante vem de um país com desenvolvimento econômico inferior àquele que nós julgamos ter, então ele é tratado de forma xenofóbica. Eu não lembro de algum episódio de comoção nacional provocando aqui um episódio xenofóbico contra algum francês, por exemplo, ou contra um inglês, né? Então, é mais ou menos essa a métrica, essa medida. Então, a virtude soberana da justiça, para a gente pegar um gancho aqui com o do working, é a noção de igualdade. A igualdade, você reconhecer no outro alguém que, por mais diferente que seja, deve ter uma reserva de ausência de intervenção, de ausência de violência, garantida em razão da sua própria condição humana, independentemente da externalização que essa condição se dá. A partir do momento que a gente ignora essa premissa, então, práticas como a xenofobia são aqui legitimadas, elas vêm à lume. Então, a nossa Constituição, ela promove uma grande preocupação com a igualdade. Lá no artigo 5º, no caput dele, há 5 referências à noção de igualdade. Então, nós temos um mecanismo constitucional que bebe dessa fonte, que reconhece que a igualdade é uma base necessária para a justiça, a ideia de equilíbrio, a ideia de que haja as mesmas medidas para diferentes partes. Então, nossa Constituição é o primeiro mecanismo aqui significativo para isso. Depois, esses mesmos tratados que nós observamos a proteção em relação à cultura, também eles podem ser considerados empregados em seus termos, por vezes mais ou menos evidentes, em relação às práticas de xenofobia, né? Então, existe, da mesma forma que existe a preocupação cultural, ou em virtude de ter essa preocupação com as diferentes expressões de cultura, também essa busca por noção de igualdade. Da mesma forma, então, que a diversidade cultural é protegida, também a xenofobia é combatida, repelida em razão dessa mesma compreensão. A origem conceitual acaba sendo a mesma. Então, nós temos ali a Declaração Universal, os pactos de direitos civis e de direitos econômicos, sociais e culturais, o Pacto de San José da Costa Rica, os protocolos específicos que nós temos do sistema interamericano. O sistema interamericano a gente usa muito pouco aqui no Brasil. A gente deveria até estudá-lo melhor, de forma mais pormenorizada e detida. Mas ele tem um rico acervo dessa experiência colaborativa, conjunta, comum dos Estados, tanto em relação aos acertos, mas também em relação aos sofrimentos, a essas veias abertas que há muito sangram aqui no nosso continente, lá condensado, e que nem sempre a gente acessa esse repositório. E existe um debate bastante significativo em relação à migração e a todas essas particularidades dos apátridas, dos refugiados, enfim, que ali tem um acervo muito interessante, muito rente à nossa condição e à nossa realidade latino-americana. E, para além disso, a lei de migração aqui de 2017, que representa uma reformulação de uma legislação mais antiga, lá da década de 80, que era o Estatuto do Estrangeiro. Aí já marcava a ideia de um estrangeiro, de alguém de fora, uma ideia de um velho oeste, né, de um forasteiro, de alguém que é estranho àquela relação social, e aí isso já dava um certo carimbo
que precisava ser desconstruído com o passar do tempo. Então, houve um avanço significativo nessas políticas, essa ideia de uma fronteira que precisa ser controlada por questões de segurança, mas que ela deve permanecer sensível, deve ser endurecida, mas não deve perder a ternura em relação a essas questões voltadas ao debate e à proteção da dignidade da pessoa humana. Então, os mesmos instrumentos aqui acabam sendo úteis nesse contexto de enfrentamento à xenofobia. E a melhor forma da gente superar esses impasses é justamente conviver, né? Os espaços de convivência hoje cada vez mais cerrados, se a gente pensar os espaços onde nós somos expostos a interações sociais saudáveis, a verdadeiros encontros, são cada vez mais limitados. Nós temos experiências individualizadas hoje, né? Até quando a gente vai, por exemplo, tirar férias. Antes o pessoal ia todo mundo no mesmo barco, agora tem os passeios privativos, existe todo mundo quer ser VIP, não quer mais estar lá junto com a galera, no vucu-vucu. Então a gente tenta se diferenciar dos outros tendo experiências exclusivas ou limitadas ou contidas. Em vez de morar num bairro, se mora em condomínios, sejam os prédios, sejam os condomínios horizontais. E isso, um sociólogo que faleceu em 2017, se não me falha a memória, o Zygmunt Bauman, polonês, radicado nos Estados Unidos, falava bastante dessa situação, de como dentro dessa circunstância, aquilo que é diferente de mim, aquilo que não é espelho, se torna uma espécie de ameaça. Então, isso só reforça a importância desse legado e a necessidade de nós pensarmos mais mecanismos que caminhem nessa mesma direção a partir de aqui. Então, finalizando o nosso podcast, gostaríamos de agradecer em nome de todas as integrantes ao professor Lucas por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. E também a todos que assistiram e acompanharam a gente até aqui.